Alô galera, vamos aqui começar mais uma live sobre cinema e história, tá ok? Um pouco atrasado, aliás muito atrasado no caso, mas espero que vocês gostem dessa live aqui de cinema e história, dica de 3 filmes para vocês, filmes escolhidos a dedo para você, tá ok? Espero que vocês estejam aí curtindo a live, tá? Desculpem o atraso novamente, que eu tive alguns probleminhas aí a resolver, tá ok? Então vamos começar o nosso bate-papo sobre cinema e história aqui, tá? É o seguinte, galera, o primeiro filme dessa lista de 3, dessa pequena lista de 3, ele é o Fuga de Auschwitz. Fuga de Auschwitz. Na verdade, esse filme é bem bacana. Ele foi indicado pelo meu sobrinho Johnny, que está aqui do meu lado, né? Ele está um pouco enrolado com home office, por isso ele não vai poder participar efetivamente da live, porque ele está meio enrolado com os trabalhos, mas ele está ajudando aqui no suporte técnico, tecnológico, tá ok? E esse vídeo ele vai ser editado depois para o YouTube, com os efeitos especiais aí bacanas, não é isso, Johnny? Chega aí, Johnny, aparece aqui só um instantinho para a galera conhecer vocês. Esse aqui é meu sobrinho Johnny, meu brother. Bom dia, galera. Bom dia, galera. O Johnny, tá ok? Ele que deu a dica aqui da Fuga de Auschwitz. Sim, filmão. Tá ok? Ele já viu, é bem bacana e eu vou comentar alguma coisa. Só que ele tá meio assim, enrolado com algumas coisas do serviço dele, mas ele preparou todo o ambiente, toda a ambientação aqui para vocês, tá ok? Valeu, Johnny, muito obrigado. Tá? O maior é fazer com que você passe no Enem, que você aumente sua cultura, tá ok? E aumente seu conhecimento. Esse é o objetivo maior, ajudar os alunos, tá ok? E não me promover, tá? Mas promover o sucesso da galera, da molecada aí, tá ok? Então vamos lá no primeiro filme, dica do meu sobrinho Johnny, A Fuga de Auschwitz. Na verdade, essa Fuga de Auschwitz, ela é uma produção inglesa e é bem bacana porque é uma produção recente, de 2019, 2020, acho. E ela é bem alternativa. Ela é dirigida pelo Terry Lee Cooker, que é um diretor britânico, e é bem bacana essa dica do Johnny, porque é um filme, como eu disse, bem underground. Ele tem uns efeitos de chroma key, que é um efeito que a gente não vê muito no cinema hoje em dia, né? O cara tem a cena rolando no primeiro fundo e no fundo, assim, no fundo, né? Em primeiro plano tem a cena normal e no fundo tem aquela tela que não é CGI, é chroma key, é uma coisa mais assim, mais modesta, que dá um efeito assim de teatro e uma coisa assim meio que de filme B e fica muito bacana. É um efeito também que já foi utilizado num filme do Oliver Stone, que é o Assassinos por Natureza, que ele também usa o chroma key, onde ficam passando umas imagens bem assim, bem underground, bem loucas, bem bacanas, é muito legal. Isso dá um efeito especial no filme, na Fuga de Auschwitz, porque é como se o cara estivesse ali num teatro contracenando, entendeu? E quando é no final, quando eles conseguem sair de Auschwitz-Birkenau, então aí o filme ele passa para a luz natural, passa para a ambientação natural. É muito bacana esse efeito de chroma key que toma praticamente 80% do filme. É muito legal, dá um efeito assim meio Assassinos por Natureza, que utiliza esse efeito, me fez lembrar o Napoleão de 1927, do Abel Gance. Eu não sei se tem muito a ver, mas esse efeito meio antigo, teatral, né, meio superficial, artificial, ele me fez lembrar esse filme do Napoleão de 1927 e principalmente Assassinos por Natureza, que utiliza esse efeito aí. E outro toque também é que esse filme, na verdade, ele é baseado em 2 fugas. O diretor, né, o Tommy Lee Cooker, ele utiliza 2 histórias, uma acontecida em 1942 e a outra em 1944. Ele faz a mistura dessas 2 histórias. A primeira história é do Kazimierz Petchalski, que é um polonês
que ele foge de Auschwitz com mais 3 amigos, né? Ele toma o carro lá de um oficial da SS nazista e consegue fugir de Auschwitz. E a segunda história, também de uma fuga, já é em abril de 1944, que é a fuga de 2 amigos que conseguem também fugir de Auschwitz-Birkenau, né, que fica aquele campo de concentração e de extermínio que fica na Polônia. E esses 2 caras, eles conseguem fugir de Auschwitz em 1944. Então o filme faz uma junção dessas 2 fugas do Kazimierz e seus 3 amigos, e em 42 e em 1944 com esses 2 caras também. Então o filme, ele pega e amarra essas 2 histórias, pega algumas particularidades das 2, né, e faz um filme só, né, homenageando. Nessa segunda fuga desses 2 caras, nós temos os nomes dos caras, são Rudolf Vrba e o Alfred Wetzlar. Eles conseguem fugir em 44 e protagonizam essa segunda fuga de Auschwitz. Tá, ok? E eles então elaboram, né, não é isso, Johnny? O protocolo de Auschwitz, tá, ok? Que mostra para o mundo toda a atrocidade cometida contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, né, na segunda fuga em 1944. Então o filme é uma mistura dessas 2 fugas, a de Kazimierz em 42 e desses 2 caras em 44, tá, ok? Fuga de Auschwitz, e tem esse efeito de chroma key muito bacana, muito legal, essa linguagem teatral misturada com cinema, de repente dá a ideia de uma produção assim mais barata, mais underground, mas que é maravilhoso, que funciona perfeitamente bem, que é muito, muito bacana para quem é apaixonado pelo cinema. Vale a pena conferir, e vocês também não se esqueçam de conferir lá na internet, procurar investigar a fuga desses 2 caras, do Kazimierz Pechalvik, o nome dele é meio complicado, é um nome polonês, e depois em 44 a fuga desses outros 2 caras, né, que são o Rudolf e o Alfred, tá, ok? Uma de 42 e a outra de 44, e o filme faz uma síntese dessas 2 fugas, mistura essas 2 histórias nesse filme assim meio que underground do Tommy Lee Hooker, tá, ok? Essa é a primeira dica para vocês do cinema história, espero que vocês apreciem. O segundo filme, ele é bem bacana também, ele é de 2006, aí o diretor já é conhecido, mais conhecido, tá? Que é o Sombras de Goya, aqui, Sombras de Goya, Sombras de Goya, estão vendo aqui? Que é com Javier Bardem e com aquela atriz belíssima, aquela que fez A Guerra nas Estrelas, é o Javier Bardem e a Nicole Portman, e mais o cara lá que interpreta o Goya. Então esse filme é o seguinte, ele tem como pano de fundo a história do pintor espanhol Francisco de Goya, mas essa história sobre o Goya, na verdade o Francisco de Goya, ele só serve como pano de fundo, tá, ok? Porque a história é uma história fictícia que se passa em fins do século XVIII, começa aí, em fins do século XVIII e termina no começo do século XIX. E o Goya, esse pintor espanhol, ele serve assim como pano de fundo, não é um filme biográfico sobre o Francisco de Goya, tá, ok? Mas mostra a Inquisição espanhola, que foi uma das inquisições mais cruéis já registradas na história da Europa, na história do mundo. Foi uma das inquisições mais cruéis, mais devastadoras, tá, ok? Então Sombras de Goya
É um filme bem bacana do grande Milos Forman. Tá ok? Sombras de Goya. Tá ok? Sombras de Goya do Milos Forman, que dá uma ideia de como era a Inquisição espanhola. Eu não vou dar spoilers, mas o filme se divide em duas partes e é bem bacana, tem uma fotografia maravilhosa, um cenário bem legal. Uma curiosidade é que o diretor Milos Forman, ele foi questionado pelo fato de que ele fez um filme espanhol falado totalmente em inglês, né? Aí ele disse para os caras, né, para as pessoas que perguntaram para eles, né, para os repórteres, que ele não sabia falar em espanhol e por isso ele fez um filme totalmente falado em inglês, em um filme que se passa na Espanha. Muito interessante isso. Então o filme ele começa em 1792, em fins do século XVIII, e depois ele dá uma guinada, dá um pulo e muda completamente o cenário e se passam 15 anos e vai para o começo do século XIX. Então, que aí mostra, né, o lado, primeiramente, da Inquisição Espanhola, que é maravilhoso, e depois as guerras napoleônicas, tá ok? Naquele período ali, no finalzinho da Revolução Francesa e já no período napoleônico, na verdade, as guerras napoleônicas, tá ok? E uma coisa bem bacana que dá para a gente ver as pinturas do Goya, né, que são mostradas no começo do filme, aquelas pinturas bem sinistras até, mas é bem bacana porque o Goya é um pintor bem famoso, tá ok? Uma vez, em 2015, na Prova de Mendes, tá? Na Prova de Mendes, da cidade aqui perto de Paracambi, nossa querida Mendes, tá? O que aconteceu? Caiu uma questão sobre a Inquisição. E eu me lembrei exatamente desse filme de Sombras de Goya. Então, pelo fato de eu ter me lembrado do filme e de como o filme apresentava os bastidores da Inquisição, eu não vou dar spoiler, porque senão perde a graça. Então, mas eu lembrei de uma cena, né, que uma das personagens lá, ela está sendo acusada pelo Tribunal do Santo Ofício, está sendo interrogada. Então eu lembrei dessa cena e acertei a questão. Tá, okay? Então é muito legal esse filme, ele é muito bom historicamente falando, tá, ok? Ele tem pouquíssimos erros, é muito legal, embora seja um filme de ficção, né? Mas retrata todo o contexto histórico realmente acontecido. Tá, ok? Sombras de Goya, fica aí a dica do segundo filme. E eu queria também mandar um alô muito especial, se ele estiver vendo, para o meu amigo Eliel, que mora lá na Espanha. Tá, ok? Deus te bendiga, meu amigo. Eliel, é isso mesmo, Eliel? Deus te bendiga? Acho que sim. Tá, ok? Meu amigo Eliel, que mora lá na Espanha, meu parceiro, irmão em Cristo, que está lá na Espanha. E se você estiver me vendo, dá um toque aí, tá bom? Um abraço para você, meu amigo. E essa segunda dica, Eliel, fica para você, vê aí, Sombras de Goya. Essa terceira dica, ela já é um pouco mais polêmica, tá? Ela é um pouco mais polêmica. Na época do seu lançamento, ela foi muito criticada por caras famosos, como Spike Lee, por exemplo, e eu vou dizer por quê. É O Patriota. O Patriota, galera. Esse filme de 2000, ele foi muito criticado, e eu mesmo já passei no projeto que eu tenho lá no Rodrigues Alves, que é o Cinema História, mostrei para algumas turmas e eles gostaram, mas só o seguinte, o Patriota, ele é uma versão do Coração Valente do Mel Gibson, né? É uma versão norte-americana do Coração Valente. Mas eu acho que vale a pena ver, tá? Com algumas ressalvas. O que acontece? O filme, na época do seu lançamento, ele foi muito criticado. Até um historiador, ele disse que o Patriota, ele está para a história, assim como Godzilla está para a biologia. Esse historiador estava fazendo uma referência ao diretor do filme, que é o Roland Emmerich.
né? O Roland Emmerich, ele que dirigiu O Patriota. E ele, quando ele disse que o Patriota está para a história, como Godzilla está para a biologia, ele quis dizer que o filme fugia muito da realidade. Que o Roland Emmerich, diretor do filme, fugiu da realidade. E o Roland Emmerich também dirigiu Godzilla, por isso ele fez essa comparação, essa analogia, né, com Godzilla. Que o Roland Emmerich também dirigiu Godzilla. Mas o filme é muito bonito e tem umas fotografias maravilhosas, a consultoria das roupas, dos uniformes, de toda a vestimenta, de todo o figurino é primorosa, né? Mas o que acontece, ele foi muito criticado, teve a crítica desse historiador, como eu disse, e teve também a crítica do Spike Lee, o polêmico Spike Lee, porque o filme não mostra o dono, né, o Mel Gibson, que é um colono. O filme não mostra ele sendo dono de escravos, quando na verdade o personagem do Mel Gibson era dono de escravos, o personagem na qual ele foi inspirado, né, era dono de escravos, e o filme não mostra isso. E o Spike Lee então disse que, à época ele disse que isso foi uma censura à escravidão, porque o filme não mostra o personagem Benjamin Martin, do Mel Gibson, como dono de escravos. E o personagem que o inspirou era um escravocrata. Até porque o filme se passa na Carolina do Sul, na região sul dos Estados Unidos. E na região do sul dos Estados Unidos, quer dizer, havia um forte trabalho escravo. Os fazendeiros tinham, obviamente, escravos. Os negros estiveram todos nesse processo, né, de trabalho nas fazendas. Eles cooperaram e muito com esse processo colonizatório, né, o trabalho nas fazendas. Então, o escravo, o negro, estava muito presente nesse contexto. Então, o Spike Lee ele fez duras críticas ao Roland Emmerich e ao Mel Gibson por não ter colocado o Benjamin Martin, que é o personagem do Mel, como dono de escravos, quando na verdade o personagem na qual ele foi inspirado era sim dono de escravos. E era um cara até meio violento, né? Só que o personagem do Mel Gibson fica assim meio que naquele clima e o vento levou, né? Aquele clima bem romanceado, e que não tira a beleza do filme, mas um clima meio que romanceado, meio que o vento levou. Ele mora com 7 filhos, é até muito, eu gosto particularmente, eu gosto muito do filme, mas tem que ter esses lembretes, principalmente para a galera, para essa molecada aí que vai fazer o Enem. Então eles têm que fazer esse contraponto, né? Então uma dica que eu dou é você ver o Patriota, que é um filme belíssimo, mas depois você assistir uma aula do Brasil Escola, por exemplo, né? Uma aula com o professor Davi Neves, se eu não me engano, do Brasil Escola, sobre Revolução Americana, lá no Brasil Escola, que é uma aula formidável de história sobre esse processo revolucionário. Então você veja o filme, mas dê uma olhadinha lá nessa aula do Brasil Escola, com o professor Daniel Neves, é o nome dele. Tá? Então vocês podem ver o Patriota, mas depois podem ver e devem ver, né, para fazer um sentido bem maior, essa aula de história lá nesse canal do Brasil Escola com o professor Daniel Neves. É uma excelente aula. Então o Patriota tem esse esquema aí. Tá, ok? Veja o Patriota, mas assista uma aula sobre a Revolução Estadunidense, americana. Tá ok? E sobre a independência dos Estados Unidos. Então vejam o filme e assistam a aula. Tá ok? E mais uma coisa também sobre O Patriota. Deixa eu mostrar a capinha dele novamente. O Patriota. Então, é um filme muito bonito, como eu disse, mas que na questão dos negros, até dos latinos também, e dos negros, os negros não são mostrados no filme. Além do Mel Gibson, o personagem do Mel Gibson, do Benjamin Martin, ele não ter escravos, quando na realidade ele tinha.
os negros também não são mostrados em todo o processo revolucionário, em todo o processo da Revolução Americana. Os negros não são mostrados. Quer dizer, nas guerras lá contra os ingleses, né, os negros, só há um negro, né, quando a formação das milícias, quando Benjamin Martin ele forma as milícias lá na Carolina do Sul, você vê que naquelas filas só há brancos se recrutando, e nas cenas posteriores em que há mais gente, só há um negro, que esse negro que aparece no filme todo, ele simboliza todos os negros, que é um erro gravíssimo, você não colocar um negro como um ser que é processo, que é um ser que está no processo da história. Então ele excluiu esse personagem, colocando um só, né? Então você só vê branco, cinema branco, isso é um erro grave. Então, e outra coisa também, os ingleses também foram muito mal vistos no filme. Isso também foi um erro muito grave. Há no filme o coronel Taventon, que é um coronel muito cruel, e que realmente ele foi inspirado no coronel que também era muito cruel, era um assassino, tá ok, tudo bem. Mas o problema é o seguinte, todos os ingleses no filme são vistos por essa ótica, como verdadeiros tiranos. Né? Há uma cena lá que eu não quero dar spoiler, mas é que é uma cena que degride a imagem dos ingleses, dos britânicos, colocando-os como os verdadeiros vilões, maus e tal, e assassinos. Então isso deixou os ingleses, à época do lançamento do filme, também muito irados. Eles ficaram bastante chateados com o Mel Gibson, ficaram irritados, logicamente, com o Mel Gibson, com o Roland Emmerich, que foi o diretor do filme, com o Robert Rodak, que foi roteirista. Enfim, o filme tem também esse lado negativo de mostrar os ingleses como os grandes vilões, capazes das maiores atrocidades, quando na verdade numa guerra, tanto um lado quanto o outro se pratica a atrocidade. Então esse é um outro ponto negativo do filme. Então, okay? Mas no mais eu gosto bastante do filme, mas com todas essas ressalvas ao ver. Não é como o Goya, que você pode ver tranquilamente. Né? E lembrando que é uma história fictícia, mas que todo o contexto histórico pode ser visto de boa. Então o Patriota tem essas ressalvas, tá? Mas é um filme muito bonito e que eu particularmente gosto muito, apesar de toda aquela propaganda americana, infelizmente. Né? Mas é um filme também que eu gosto. É um filme muito bonito, fotografia belíssima, é um trabalho primoroso do Roland Emmerich, mas que tem todas essas observações. Então vejam, mas tomando todos esses cuidados. Ok? Então ficam aí essas dicas aí desses 3 filmes, tá? O Sombras de Goya, que conta aí basicamente que conta aí basicamente a história da Inquisição espanhola, do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, a terrível Inquisição espanhola, onde as mulheres, né, eram uma das principais vítimas, né? A Inquisição espanhola, que foi uma das mais terríveis, e o Patriota, tá ok? E a Fuga de Auschwitz, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. A Fuga de Auschwitz está lá no YouTube, dá para ver no YouTube, né? As Sombras de Goya, vocês vão ter que baixar, e o Patriota também. Mas a Fuga de Auschwitz tem no YouTube, a imagem está bem bacana. Tá ok? Espero que vocês gostem. Não pude dar um alô porque eu estou sentado aqui no sofá, o celular está meio distante, o Johnny botou ali para ter uma melhor filmagem. Não, tá bom. Mas eu espero que todos tenham gostado. Eu vou responder depois os comentários. E fiquem todos com Deus e até mais. Um beijo e até lá. Fique com Deus, tá ok?